Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roque, sou professor de Biologia da rede estadual e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema conhecido como tema integrador. Você sabe o que é um tema integrador? Como o próprio nome já fala, um tema integrador é aquele que vai abordar vários tipos de disciplinas que são rotineiramente trabalhadas em sala de aula. E qual é o tema da aula de hoje, professor? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema integrador muito importante, né? Porque envolve a saúde não só da população brasileira, como da população mundial. Qual é o tema da aula de hoje, professor? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obesidade, esse grande problema. Acompanhe no slide comigo aqui, por favor. O que é a obesidade? A obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o conceito de obesidade é o acúmulo excessivo de tecido adiposo. Acompanha comigo aqui agora. O que é o tecido adiposo? Bem, um tecido, para você que não sabe, um tecido é um conjunto de células que possui uma determinada função, certo? E o tecido adiposo é um tipo de tecido que possui suas células chamadas de adipócitos. E qual é a função do tecido adiposo, professor? A função do tecido adiposo é reserva de gordura. Então, você tem tipos de células especializadas para armazenar gordura. Então, quando você tem um excesso desse tecido, de armazenamento de gordura, nós caracterizamos isso como uma obesidade. Acompanha no slide agora comigo aqui, que a obesidade ela pode ter um impacto negativo para a saúde. E que impactos seriam esses? Várias doenças estão diretamente relacionadas. Acompanha no slide aqui que você pode perceber que são mais de 150 doenças que estão diretamente ligadas a esse processo de obesidade. A obesidade é uma predisposição para mais de 150 doenças. Então, perceba comigo aqui que quais são essas doenças que estão diretamente relacionadas ao processo da obesidade? Nós temos vários, principalmente os problemas cardiovasculares, a obesidade pode levar ao infarto, ao acúmulo de gordura nas artérias, um processo conhecido como arteriosclerose. A obesidade está diretamente ligada à diabetes do tipo 2, certo? Que é uma doença também muito importante, que é responsável por afetar várias pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Problemas hormonais estão diretamente ligados à obesidade. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa doença. E acompanhe aqui no slide comigo que você pode perceber alguns dados relacionados à obesidade no Brasil, certo? Qual o percentual acima de peso ou com obesidade do Brasil? Algumas pessoas se caracterizaram, 55,7% dos brasileiros se caracterizam com excesso de peso, certo? E 19,8% da população brasileira se caracteriza obesa, ou seja, com esse excesso de tecido adiposo. Sendo que dessas pessoas que são consideradas obesas, 20,7% são mulheres e 18% são homens. Volta aqui comigo para você entender uma diferença muito interessante. Os homens e as mulheres possuem uma proporção de gordura diferente de um para o outro. É lógico, por exemplo, se você pegar um homem e uma mulher que são da mesma altura, você pode perceber que o homem ele geralmente pesa mais do que a mulher. Por que isso? Porque o homem ele tem mais tecido muscular, certo? E a mulher tem uma proporção maior de tecido gorduroso. É isso que determina a diferença corporal típica do corpo do homem e da mulher. Então, o homem tem mais músculo e a mulher tem mais gordura. Isso faz com que as mulheres, na maioria das vezes, possuam uma predisposição maior a desenvolver a obesidade. Mas é lógico, se controlar direitinho, fazendo as atividades físicas e ouvindo o que o seu professor está falando para você aqui agora, você vai entender e poder evitar esse tipo de problema. Volta no slide comigo aqui, Então, como nós determinamos que uma pessoa está acima do peso? Como determinar se uma pessoa é obesa, se a pessoa está com um peso controlado ou não? Certo? Para isso, nós temos o cálculo de índice de massa corporal. Olha só essa fórmula, por favor, no slide, por favor, aqui. Aqui, nesse slide, você pode perceber essa fórmula muito importante que serve para determinar se você está acima do peso ou não. Essa sigla IMC que você está vendo, significa Índice de Massa Corporal. E como que nós calculamos isso? Nós calculamos o índice de massa corporal, dividindo o seu peso pela sua altura ao quadrado. Continua no slide, perceba aqui que nós temos uma
Um exemplo para você entender. Imagina que uma pessoa, ela pesa 80 quilos e tem 1,60 m de altura. Como nós fazemos esse cálculo? Você vai pegar o peso da pessoa, que é 80 quilos, né, e dividir pela sua altura ao quadrado, no caso 1,60 m. Você elevando ao quadrado 1,6, você vai chegar à resposta de 2,56. E dividindo 80 por 2,56, você tem como resultado do seu índice de massa corporal 31,25. Vem comigo aqui agora. E o que significa esse resultado? Então, eu vou mostrar para você uma tabela onde você vai colocar esse dado e vai classificar se você está acima do peso ou está com peso normal. Acompanhe essa tabela comigo aqui agora. Bem, essa tabela é uma tabela onde você pode perceber 3 parâmetros. O índice de massa corporal, que é aquele resultado que nós obtivemos no cálculo anterior, né? A sua classificação, se você está magro, normal, se você possui obesidade, e o risco, ou seja, a predisposição para alguma doença. Então, se nesse valor que você obteve aqui, né, volta aqui em mim, se esse resultado for menor do que 18,5, você é classificado como magro ou de baixo peso. E o risco para a apresentação de alguma doença é normal, né, ou elevado. Então, mesmo assim, não só as pessoas que apresentam obesidade apresentam risco de doenças. O baixo peso também é um sinal aí para você se atentar para riscos de alguns tipos de doenças, principalmente relacionadas à imunidade. Voltando aqui na tabela, por favor, observa aqui que se o seu cálculo aí, se o resultado do seu índice de massa corporal for entre 18,5 e 24,9, sua classificação é normal, você é considerado normal e relacionado ao peso. E o risco para o desenvolvimento de alguma doença é pouco elevado. Porém, agora, se esse cálculo chegar de 25 a 29,9, como você pode observar na tabela, você é considerado com sobrepeso. Então, o risco de doença aí ainda é considerado normal, certo? Agora, volta aqui comigo aqui, ó. Agora começam os dados, né, mais preocupantes, beleza? Então, a partir de agora, você vai ver que com o passar do aumento desse número, desse cálculo do índice de massa corporal que você obteve, o risco de doença começa a se elevar. Volta na tabela, por favor. Então, nós temos aqui, ó, se o seu cálculo do índice de massa corporal for entre 30 e 34,99, você já é considerado uma pessoa obesa. E o seu risco para a apresentação de alguma doença é elevado. Volta aqui, lembra que algumas doenças são muito perigosas relacionadas à obesidade, à hipertensão, à diabetes, então isso já é um fator de risco para você ficar atento em relação à sua dieta e à prática de exercício físico. Voltando para a tabela, você percebe que se seu cálculo apresentou um resultado entre 30 e 39,9, você já deve ficar um pouquinho mais atento, porque a sua classificação, claro, ainda é considerado obesidade, e perceba que o risco para a apresentação de alguma doença é muito elevado. Então, né, já é uma situação de você procurar um médico, alguma coisa, né, para controlar isso daí. Agora, volta em mim aqui. Se o seu cálculo apresentou do índice de massa corporal um resultado acima de 40, a sua classificação é lógica, é considerada obesa, só que esse risco para a doença é considerado muitíssimo elevado. Então, já é uma situação, né, que você já com certeza deve procurar um médico, né, para evitar com que essas doenças que eu falei com você, que estão relacionadas à obesidade, possam acontecer, certo? Então, agora, vamos verificar se você está acima do peso. Então, faça esse cálculo aí na sua casa, né? Pega lá, vê se você consegue ir numa farmácia perto da sua casa, né? Verifique o seu peso, faça uma análise da sua altura direitinho e faça o cálculo do IMC. Lembra qual é o cálculo do IMC? O IMC é um cálculo de índice de massa corporal, onde você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Aí basta você colocar nessa tabela aí que está apresentada aí, volte a tabela, por favor, se o seu cálculo, né, obtiver um resultado entre 30 e 39,9, né, de acordo com a tabela que você está observando aí, o risco para doenças é considerado muito elevado e você é classificado como uma pessoa obesa. Mas agora preste atenção aqui em mim, se esse cálculo, né, for acima de 40, né, você já é considerado
com risco de doença muitíssimo elevado. Então, né, a partir, lógico, os resultados anteriores de classificação de obesidade, eles são importantes, mas se você apresentou nesse cálculo aí um número acima de 40, né, você tem que procurar um médico para evitar essas doenças que estão diretamente relacionadas à obesidade, à hipertensão, à diabetes tipo 2, como eu disse para você. Né? Existem vários motivos para a obesidade acontecer, esse acúmulo de gordura. Não necessariamente seria o excesso de alimento, mas algumas pessoas possuem problemas genéticos que estão diretamente relacionados à obesidade, algumas pessoas têm problemas hormonais diretamente relacionados à obesidade e alguns problemas são considerados comportamentais, certo? Então, vamos fazer esse cálculo em casa, certo? Bem, basta você saber qual é a sua altura, qual é o seu peso, para você fazer esse cálculo de índice de massa corporal. Então, vai na farmacinha aí perto da sua casa, vê o seu peso, vai dividir pela sua altura ao quadrado e assim você vai adquirir esse número do índice de massa corporal. Você aplica nessa tabelinha que você está vendo aqui agora, observa aí no slide, por favor, essa tabelinha que você está vendo e você pode colocar dentro desse sistema de classificação que nós aprendemos, de risco elevado, risco baixo, certo? É muito importante que você faça isso, né, para que você utilize os conhecimentos que você aprendeu na escola para melhorar a sua qualidade de vida. Certo? Então acompanha no slide agora comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre o que leva a esse acúmulo de tecido adiposo. Né? Bem, presta atenção aqui em mim agora. Todo alimento ele possui uma quantidade de energia armazenada em suas ligações químicas. Né? Depois eu vou apresentar para você que os alimentos eles possuem vários tipos de nutrientes. Os principais nutrientes contidos nos alimentos são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Certo? Então, seja o alimento rico em proteína, seja ele rico em gordura, nas ligações químicas desses tipos de moléculas orgânicas, existe energia acumulada, certo? Então, e essa energia que existe nas ligações químicas dos alimentos, nós chamamos de caloria. Então, observe no slide esse conceito que é importante. Uma caloria é uma unidade de medida de energia, certo? Então, volta aqui, perceba que essa energia contida nas ligações químicas que existem nos alimentos, quando você ingere, esse alimento passa para o seu sistema digestório, ele é quebrado lá no seu estômago, no seu intestino, certo? Ele vai para o sangue e essas partículas são levadas para as células e as células utilizam esses nutrientes que você consumiu no alimento como fonte de energia, certo? Então, observa no slide qual o conceito correto, qual a quantidade de energia que existe numa caloria. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, certo? Então, você percebe aí que você está envolvendo alguns fatores que se você trabalha na física, certo? Então, você tendo essa quantidade de energia para levar 1 grama de água a 1 grau Celsius, nós chamamos isso de caloria. E todos os alimentos contêm calorias, certo? Existem alimentos que contêm muitas calorias, existem alimentos que contêm poucas calorias, mas todo alimento vai ter energia armazenada, já que é para isso que serve o alimento. O alimento ele tem a importante função de fornecer matéria e energia para todos os seres vivos. Observa nessa imagem aqui muito interessante, que nós temos aqui considerado um prato de comida, né? Um alimento considerado de baixa caloria, né? Um frango grelhado, nós temos saladas, né, que são ricos em fibras, a batata, que é rica em carboidratos. Agora, volta em mim, presta atenção, mesmo os alimentos considerados de baixa caloria, como você viu agora, se eles forem consumidos em excesso, eles também vão ser responsáveis pela manutenção daquele tecido adiposo que está diretamente relacionado à obesidade. Beleza? Então é importante você saber que não adianta você comer muito também alimentos, né, de baixa caloria, muitas vezes por dia, porque isso daí também pode levar a esse problema relacionado à obesidade. Agora, observe essa outra imagem aqui. Né, nós temos aqui, diferente da imagem anterior, que apresentamos um alimento de baixa caloria, nós temos aqui agora alimentos ricos em calorias. Você pode ver aí que tem um hambúrguer, refrigerante, pizza. Né? Esses alimentos, eles vão conter uma quantidade de energia muito maior do que você geralmente gasta durante o dia. Então, é esse balanço que você tem que entender,
que você na sua rotina diária, você gasta uma quantidade de energia. Se você consome alimentos que contêm a quantidade de energia maior do que essa que você vai gastar, essa quantidade de energia vai ser armazenada em forma de gordura. Você entendeu? Então, não existe, como eu vou explicar mais para frente, uma dieta, né, um roteiro que todo ser humano deve seguir para ter uma alimentação correta. Isso depende muito do seu estilo de vida, como nós vamos falar daqui a pouco. Eu, professor, eu também gosto de comidas calóricas, todo mundo gosta de comidas calóricas, né? Você tem que entender isso, mas o importante é você saber que esses tipos de alimentos não podem ser consumidos diariamente, uma rotina muito grande, porque isso daí pode levar a esse problema diretamente relacionado à obesidade, certo? Acompanhe no slide agora que esse tecido, que é responsável pela obesidade, como eu já apresentei para você, ele é conhecido como um tecido conjuntivo adiposo. Eu já apresentei para você e falei que um tecido é um conjunto de células que possuem uma função. Os animais, eles são formados por 4 tipos de tecidos, que é conhecido como tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Então, presta atenção aqui agora em mim, vou falar um pouquinho sobre a função de cada um desses tecidos. O tecido epitelial, ele é um tecido, né, que ele existe em grande quantidade na nossa pele, mas existe revestindo os órgãos internos também. Então, ele é um tecido principalmente, né, caracterizado por revestir e proteger. O tecido muscular é um tecido que é responsável pelas contrações, está diretamente relacionado aos movimentos voluntários e involuntários. O tecido nervoso é um tipo de tecido, né, que ele é responsável por enviar impulsos elétricos, impulsos nervosos, como eu vou explicar em uma outra aula aqui para você. Mas o mais importante que você entenda agora é sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é dividido em algumas classes, conhecidos como tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo com propriedades especiais. Dentro desses tecidos conjuntivos com propriedades especiais, nós temos o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, que contém as cartilagens todas, o tecido conjuntivo sanguíneo, é isso mesmo, sangue é uma classe de tecido conjuntivo, nós temos o tecido hematopoético, que é conhecido como medula óssea, e nós temos essa classe de tecido que é conhecida como tecido conjuntivo adiposo, que a principal função, como eu falei para você, é possuir células com a capacidade de armazenar um composto orgânico que contém muita energia. Esses compostos orgânicos são chamados de lipídios. Acompanhe agora no slide, por favor, você pode perceber que qual é o nome dessa célula que compõe o tecido adiposo, já que um tecido é uma célula que desempenha uma função. O nome das células que compõem o tecido adiposo são chamadas de adipócitos, certo? Adipócitos, presta muita atenção, são células, né, que são responsáveis pelo armazenamento de lipídios, certo? Então, o que é um lipídio? Presta atenção aqui em mim agora. Um lipídio é um composto orgânico que contém muitas ligações químicas, então, quando ele é quebrado, ele vai liberar muita energia. Lembra que os alimentos eles são classificados em carboidratos, lipídios e proteínas. Quando você quebra uma molécula de lipídio, essa molécula de lipídio ela vai liberar 2 vezes mais energia do que uma molécula de carboidrato ou de proteína. Então, os alimentos ricos em lipídios, eles têm que ser consumidos de forma moderada, porque eles vão liberar muita energia e essa energia que você não vai utilizar, ela vai ser armazenada nessas células conhecidas como adipócitos. Então, observe nessa imagem aqui que você percebe muito bem o que é o adipócito e a localização desse chamado tecido adiposo. Perceba aqui que o adipócito é uma célula que contém essa reserva de gordura. Você pode perceber que a maior parte da célula do adipócito, são células especializadas para o armazenamento de gordura. É uma célula que contém poucas mitocôndrias. Não sei se você lembra o que é uma mitocôndria, preste atenção aqui em mim. Uma mitocôndria é uma organela celular, que vai pegar glicose e oxigênio e vai fazer uma reação química chamada de respiração celular e vai produzir energia. Então, existem algumas células que contêm muitas mitocôndrias e produzem muita energia e precisam de muitos nutrientes. Um exemplo é a célula muscular. Só que observe agora na imagem a célula
chamada de adipócito. Ela vai conter uma pequena quantidade de mitocôndrias. Isso faz com que o adipócito ele tenha um metabolismo muito pequeno relacionado às outras células. Então, não é uma célula que é interessante manter no seu corpo. Quanto maior o metabolismo de uma célula, né, maior a energia que é utilizada por ela. Então, preste atenção aqui em mim. Você mantendo o tecido adiposo, né, que é essa célula com baixo metabolismo, não é uma célula que requer muitos nutrientes, ao contrário da célula muscular, certo? Então, volta na imagem para a gente entender um pouquinho mais sobre o adipócito, né? Então, você sabe que o adipócito é uma célula que contém poucas mitocôndrias, contém aí reserva de gordura, né? Além das outras estruturas celulares que você já aprendeu em sala de aula. Um adipócito, ele vai conter núcleo, ele vai conter citoplasma e ele vai conter outras organelas também, como o complexo de Golgi, né? Que tem a função de armazenamento de substâncias, certo? Então, preste atenção aqui em mim agora. Vamos aprender agora onde está localizado esse adipócito. Onde fica localizado o tecido adiposo? Você sabe dizer qual órgão do nosso corpo tem a maior quantidade de adipócitos, certo? Então, é a pele. A pele é o nosso maior órgão, certo? E esse maior órgão, a pele, observe na imagem aqui, que você tem na pele uma divisão entre três partes, né? A epiderme, que é considerado tecido epitelial, nós temos a derme, que é um tecido de sustentação, de suporte para as artérias e veias que ficam na nossa pele, né? As glândulas também se localizam ali, e nessa camada de baixo você pode perceber a hipoderme, que é uma terceira camada da nossa pele, certo? Bem, então nós podemos, presta atenção aqui em mim agora, que nós dividimos o nosso organismo em dois tipos de massa corporal. Nós temos a massa magra, né, que é essa massa rica em tecido muscular, como nós já apresentamos, né, uma massa de alto metabolismo, é uma massa que a gente procura ter quando faz alguma atividade física, né? Então, preste atenção no slide nessa informação muito importante. Quanto maior a nossa porcentagem de massa magra no corpo, maior e mais rápida é a nossa perca calórica. Então é importante você praticar atividade física, desenvolver a massa muscular e desenvolver essa massa magra. Então nós temos aqui na imagem, né, alguns alimentos ricos em proteínas, né, como carne, leite, ovos, alimentos de origem animal e alguns de origem vegetal, como a soja, que são ricos em proteína, certo? E nós temos também, ó, observe, que nós temos também a chamada de massa gorda. O que é essa massa gorda? Presta atenção, a massa gorda já é essa massa rica em adipócitos, rica em lipídios, né, que em excesso pode ser responsável por diversos males à saúde, beleza? Então presta atenção aqui, ó, eu vou apresentar para você agora, presta atenção em mim aqui, alguns alimentos, né, que podem desenvolver essa considerada de massa gorda. Então, nós temos aqui, já apresentamos alguns alimentos muito calóricos e eles estão diretamente relacionados à massa gorda. Observe na imagem aí que você tem o refrigerante, chips, as gorduras hidrogenadas, né, que são alimentos que devem ser evitados para que você evite esse problema diretamente relacionado à obesidade. E essa imagem que está sendo mostrada agora, ela é muito interessante porque mostra a proporção entre massa gorda e massa magra. Perceba que 2 kg de gordura tem um volume muito maior que 2 kg de músculo. Isso faz com que a gordura, né, ela tenha uma dimensão maior no seu corpo e pode atrapalhar. Quando você olha no espelho, você não se sente muito bem por causa dessa quantidade de gordura, e essa gordura ela tem um volume muito maior que a massa muscular, certo? Então, preste atenção em mim aqui agora. Então, quando nós consumimos alimentos em excesso, você aprendeu que esse alimento ele é transformado em adipócitos, né? Como podemos controlar a obesidade? São dicas simples. Não existe uma fórmula mágica. Primeiro, controle de calorias. Geralmente nós consumimos muito mais calorias que nós precisamos. Isso depende muito do seu estilo de vida, como você pode ver aí no slide, não? Então, uma pessoa que tem um trabalho de entregador, por exemplo, de bicicleta, que ela vai gastar muita energia para praticar esse trabalho dela, então ela vai ter que ter uma dieta diferente de uma pessoa que trabalha em escritório, por exemplo. E o mais importante, o último dado do slide, presta atenção, a realização de atividade física. É lógico que você não pode sair por aí, né, correndo vários quilômetros por dia querendo emagrecer.
É lógico, o emagrecimento ele só acontece, como eu disse, através do controle de calorias. Tá bom, pessoal? Então essa aula foi muito importante, foi uma aula sobre obesidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Professor Roque, professor de Biologia, um tema integrador para você aprender um pouquinho mais sobre saúde.